Ele já nos deu tudo. Largue o velho e aproprie-se do novo. Meu amado irmão e irmã, muitas pessoas defendem as tradições com toda a sua vida, dizendo: mas foi sempre assim, por que eu vou mudar? Porque essas tradições, meu irmão, minha irmã, podem ser parte da nossa identidade, mas elas não são necessárias de acordo com a nova aliança. As pessoas não querem receber o novo porque o velho está relativamente bom. Aquela vidinha de casa para a igreja, da igreja para casa, e achando que através disso está tendo um relacionamento com Deus. É uma tristeza ver as pessoas totalmente iludidas e vivendo vidas medíocres e não vivendo uma vida que Jesus morreu para que tivessem. Muitas pessoas perguntam assim para mim: e o meu casamento, Vinícius? Eu tenho recebido muitas perguntas, mas essa surge com frequência. E de como orar pelo casamento porque o marido ou a esposa deixaram o seu lar. Muitas pessoas falam que o seu cônjuge o deixou e já estão orando anos e anos para que ele volte. Entenda, meu irmão, minha irmã, eu também sinto a sua dor. Mas você não pode fazê-lo voltar. A oração não é algo para manipular as pessoas. Isso é bruxaria. Eu já falei em outro vídeo. Deus, ele odeia o divórcio, mas Deus deu a liberdade para o homem escolher. É difícil para nós cristãos crermos nisso. Sabe por quê? Porque a igreja não dá liberdade para escolhermos. Geralmente os líderes e pastores tentam nos manipular. Então, agora nós cremos que Deus funciona da mesma forma. Mas Deus não funciona assim, meu irmão, minha irmã. Se Deus sempre fizesse o que ele achasse melhor, ele forçaria todo mundo a ser salvo. Mas ele não faz isso. Ele nos fala para pregar o evangelho, e quando pregamos o evangelho, as pessoas escolhem ser salvas ou não. É uma escolha. Olhe o que o próprio Jesus diz em Mateus 10,14. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Jesus não disse para que continuassem orando e jejuando até que tal cidade fosse salva. Ele falou: sacode a poeira do seu pé e mova-se para a frente. Paulo também fez isso. Onde as pessoas rejeitavam o evangelho, Paulo não tentou manipular, jejuar ou orar para aquelas pessoas, para que elas fossem manipuladas. Ele aceitou a decisão delas, sacudiu a poeira das botas e foi para outro lugar. Me dê uma explicação, meu irmão, minha irmã. Por que o coronavírus não cessou, sendo que toda a nação orou e jejuou? Sabe por quê? Porque tentaram usar princípios da velha aliança para tentar fazer com que Deus responda. E isso não funciona. Seja honesto. Quantos anos você passou orando e jejuando para que seu cônjuge voltasse e ele nunca mudou de ideia? Eu fiz isso, meu irmão, minha irmã. E o que isso faz no seu coração? Isso desestruturou o seu coração, meu irmão, minha irmã. Você ficou chateado com Deus, irado consigo mesmo, irado com o seu cônjuge. E você não vive mais a vida de paz e tranquilidade. Não é isso que acontece normalmente? Em 1 Coríntios 7,15, Paulo nos dá um conselho muito forte, mas é muito claro. Olha o que ele diz. Ele está falando de casamento. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. E o que a igreja ensinou a maioria de nós? Se o seu cônjuge, que é um descrente, sair de casa e for morar com outra pessoa, o que você tem que fazer? Orar, 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 até que ele volte. Paulo diz para você deixar ele ir, você é livre. Por que é tão difícil para nós nos rendermos, meu irmão, minha irmã? Sabe por quê? Porque sempre temos que usar a oração para manipular. Não lute pelo seu casamento depois de acabado, e sim durante ele.
Não manipule, não use oração para isso. Meu irmão, minha irmã, se você vê verdades nos ensinamentos que eu estou dando sobre a nova aliança, pratique e põe em prática. As pessoas acham que o Novo Testamento e a Nova Aliança são a mesma coisa. O Novo Testamento, meu irmão, minha irmã, é um compilado de livros. E a Nova Aliança é uma aliança estabelecida entre o Pai e o Filho, e nós entramos pela fé. Esta aliança é a forma como nós nos relacionamos com Ele e Ele conosco. E preste atenção nisso, essa aliança não começou antes da obra consumada da cruz. Deus não se relacionou com as pessoas até que Jesus tivesse vindo à terra e ensinado isso. Se você é cristão, se você aceitou Jesus pela fé, Deus já te pegou, te tirou do reino das trevas e te colocou no reino do seu Filho Jesus glorioso. Romanos 10:9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Meu irmão, minha irmã, você não precisou forçar nada. Jesus fez isso na cruz. Se você não entender a nova aliança, você vai entender tudo o que Jesus te disse de uma forma errada, incluindo o que ele disse sobre oração. Por isso você precisa cravar isso na sua mente e no seu coração. Em Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu amado irmão e minha irmã, eu te pergunto, isso significa, essa passagem que eu li agora, que você não pode pedir mais por bênção? Meu irmão, minha irmã, você pode pedir o que quiser, mas eu, Vinícius, não vou parar de ensinar que isso é um sinal de incredulidade. Eu não entendo o porquê as pessoas têm tanto medo de serem confrontadas sobre suas crenças. A pior coisa que um cristão pode fazer é escutar qualquer pregador, qualquer pastor, qualquer líder, não importa quão grande ele seja, ir para casa crendo no que eles falaram. Isso é a pior coisa que você pode fazer. E tudo isso que eu estou falando para você pode ser muito impactante. Se você começar a fazer tudo o que eu estou te ensinando, você é uma pessoa imatura. Sabe por quê? Porque você deve na sua casa buscar a verdade e descobrir se quem pregou o que você ouviu está falando a verdade. Eu espero que você pegue tudo isso que eu estou te ensinando aqui. Escute isso várias vezes. Se ajoelhe, fale com o Espírito Santo e deixe ele te mostrar se o que eu estou te ensinando é certo ou errado. Eu te entendo que seja difícil ouvir algo novo que nunca foi passado para você. E eu, Vinícius Leandro, também me choquei quando ouvi. Mas você precisa ter uma mente aberta para ouvir e compreender esses novos ensinamentos sobre a nova aliança. Você precisa experimentar o novo. E é muito difícil aceitar o novo. Olha o que Jesus disse em Lucas 5, 37 e 38. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará. E os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser deitado em odres novos. Vinho naquele tempo, meu irmão, minha irmã, era conservado em odres. Odre é um recipiente, uma espécie de bolsa de couro usada para armazenar o vinho. O vinho novo com muito fermento, ele deveria ser inserido num odre novo, a fim de que o couro dilatasse, visando comportar o vinho novo. Colocar vinho novo em odre velho não era possível, pois como o odre velho já estava dilatado, ele poderia se romper, não suportando a fermentação do vinho novo. O vinho, depois que ele passa por um processo de amadurecimento, vamos dizer assim, após a fermentação, ele fica mais saboroso. E Jesus traz um conselho muito importante acerca disso. Não devemos nos acostumar com as coisas antigas e não se firmar em velhas histórias, mas sim devemos estar dispostos a construir novas histórias e passar por novas experiências.
Os religiosos daquele tempo eram apegados às doutrinas do Antigo Testamento e criticavam a proposta de graça e amor do Filho de Deus. A grande tendência do ser humano é resistir ao novo. E isso pode estar acontecendo com você hoje, assim como aconteceu comigo quando me foi revelada a nova aliança. O próprio Jesus afirma em Lucas 5,39: "E ninguém, tendo tomado o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente." Ou seja, aqueles que já estão conformados e acomodados com o velho não querem saber de experimentar o novo. E o que isso quer dizer, Vinícius? Que aqueles que estão vivendo com os conceitos religiosos da velha aliança estão conformados com a sua vida cristã, por mais medíocre que possa ser, e resistem ao novo. O vinho novo é uma nova chance e o vinho velho é o passado. Rejeitamos as novas coisas porque sempre olhamos para trás. Nós temos um defeito tremendo de não visualizar o futuro e sempre reparar no passado. O passado não retorna, o presente aqui está e devemos vivê-lo intensamente. O futuro dependerá de como você toma posse no presente, visualizando pela fé as promessas que virão. Jesus traz a graça, o perdão e a nova chance. Ele trouxe a nova aliança através da obra consumada da cruz. Largue o velho e aproprie-se do novo. Portanto, receba de Deus a bênção e o refrigério para ter a oportunidade de fazer coisas novas e boas. Deus é incrível e maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Glorifique a Deus e não tente adaptar a mente velha a uma ideia nova. É necessário nascer de novo e esquecer o que ficou para trás. Não tem como recomeçar um relacionamento com Deus ainda com pensamento antigo. Não tem como adotar uma postura nova em sua vida se ainda não conseguiu esquecer o que passou e se está vivendo dentro de uma velha aliança que nem mais existe. Infelizmente, a grande maioria dos cristãos tem uma vida de oração frustrada e miserável. Vivem com uma mentalidade religiosa que destrói completamente suas vidas. A grande maioria dos líderes não pregam a nova aliança, sendo que a única forma de relacionamento com Deus é através da obra consumada da cruz. A minha luta de vida será pregar a nova aliança e lutar contra essa religiosidade que está acabando com o corpo de Cristo. Meu amado, Deus nos trouxe o pacote completo. Está consumado. Ele tem o poder de nos dar o vinho novo, como também tem o pleno poder de transformar os nossos odres, ou seja, o nosso coração e nossa mente. Receba de Deus essa transformação e seja feliz. A escolha é sua, meu irmão, minha irmã. Você precisa escolher entre o velho ou o novo. Algo que nós precisamos ter em mente, que Ele nos deu tudo, meu irmão, minha irmã. Olha essa escritura de 2 Pedro 1,3. Visto que com o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. A primeira coisa que precisamos fixar na nossa cabeça é: nós cremos que a Escritura é a verdade? Você precisa chegar nessa conclusão por si mesmo. Eu não posso responder isso para você. Eu, Vinícius Leandro, creio que a palavra de Deus é real. Se isso realmente é verdade, vamos olhar para essa Escritura que tem seu divino poder. Agora eu te pergunto, quão forte é o divino poder dele? Pense nisso por um instante. Se você crê que Deus realmente é onipotente, é porque o poder dele é muito forte. Não concorda comigo? Então analisa a passagem. Pelo seu divino poder, ou seja, um grande poder, ele não vos dará, ou seja, no futuro. Ele não vai te dar no presente. Está escrito, meu irmão, minha irmã, ele já te deu. Ele te deu tudo. Mas quanto? Tudo, meu irmão, minha irmã. Mas como assim, Vinícius? Ele me deu tudo para quê? Ele te deu tudo para a vida e piedade. Piedade nesse contexto significa viver uma vida justa
diante de Deus. É muito triste ver milhões de cristãos sendo roubados por pastores, líderes, mestres e apóstolos. Sabe por quê? Porque essas pessoas roubaram, mataram e destruíram essas vidas. Elas dizem que você tem que dar algo para receber em troca de Deus. E aqui nas Escrituras diz claramente em 2 Pedro que pelo seu divino poder Ele não nos dará todas as coisas, mas Ele já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida com a mesma qualidade da vida de Jesus e em piedade. Isso é incrível, meu irmão, minha irmã. E aqui se encontra o grande problema que a igreja tem hoje. Nós continuamos tentando usar a oração para convencer a Deus dar coisas que Ele já nos deu. Muitas pessoas passam anos e anos orando por prosperidade e mais pobres ficam. Talvez seja tempo de reavaliar a sua vida de oração. Você não acha, meu irmão, minha irmã? Talvez você não esteja orando da forma correta. Se Deus já te deu todas as coisas que você precisa para viver uma vida na mesma qualidade que Jesus, por que então você ora pedindo para que Ele te dê isso? Você não entende que esse é um sinal que você não crê na obra consumada da cruz? Se você, meu irmão, minha irmã, crê que esse versículo é verdade, você nunca pediria para que Deus te desse algo que você precisa para uma vida abundante como a de Jesus. Você concorda comigo? Meu irmão, minha irmã, aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade. Ela vai mudar a sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Vamos orar? Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Papai querido e amado, revela aos meus irmãos e irmãs sobre as verdades da nova aliança. Que o seu Santo Espírito seja o condutor da verdade aos corações que ouvem esta mensagem. Que eles apropriem-se pela fé de tudo o que foi dito e vivam uma vida incrível, maravilhosa e abundante que Jesus morreu para nos dar. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.